Bom, meus amigos, nesse primeiro episódio, óbvio, nós vamos conhecer os nossos heróis, como tudo começou. E no primeiro momento ali está acontecendo no Japão um treinamento, eu vou usar o termo assim, militar, de uma equipe selecionada. O pessoal, na verdade, se alistou. E esses são o treinamento dos defensores da Terra. E está sediado ali no Japão. E é aquela ideia, essa série é uma série japonesa. Sempre o povo japonês sempre teve aquela questão do... Enfim, honrar sua pátria, o orgulho de ser japonês. E essa é a ideia que transmite a série aqui. Os defensores da Terra, eles são quem são os guardiões da Terra, estão vindo do Japão. Digamos assim, do Japão vai vir a salvação da Terra. Lá tá essa equipe treinando. Tá. E ali, esse treinamento é rigoroso. Tem um sargento lá com um helicóptero, digamos assim, que... eu não vou dizer pressionando, mas cobrando empenho desses que estão alistados ali. E tá se aproximando, vindo de uma outra estrela, querendo chegar à Terra, dominar a Terra. Um determinado grupo, e esse grupo, óbvio, tem seres, aí eu vou usar o termo mais coloquial aqui, seres não terrenos, diferentes de nós humanos. E esses seres ali, eles querem tomar a Terra. Eles têm um comandante lá, enfim. E o plano deles é tomar a Terra. Acontece ali, está acontecendo o treinamento, e os que estão ali na instrução do campo ali, estão se esforçando, enfim. Mas aí eles se cansam, e aí tem uma hora que um para pentear o cabelo, tá cansado, o outro para comer alguma coisa, enfim. E tem uma hora que o sargento sempre aparece no helicóptero ali e disse: seus molegas, vamos, e todos reclamam. Tem uma que tá naquele... eu não sei como é que chama aquilo ali, pra nós é tirolesa, que é aquele cordão que tu fica segura ali. Enfim, a tirolesa na verdade tu vai com aquele andador, né? Mas enfim, é como se fosse. E aí eles dizem: sargento, o que tu quer fazer conosco, seu miserável? Eles são com raiva do sargento, porque o sargento tá pressionando eles. E aí tá, tem uma hora que eles param e fazem ali como se fosse aquela comida operacional. Levantam fogo e estão preparando um alimento. E de repente chega o sargento Ibuki, ó: o que vocês estão fazendo, seus molengas? Eu não autorizei vocês a comerem, enfim. E aí ele meio que desfaz ali o preparo da comida operacional. E aí, seus molengas, enfim. E aí um dos que está sendo instruído ali, ele diz assim, ó: eu ouvi dizer que eu me tornaria popular me alistando nos defensores da Terra, mas eu não estou em nenhuma condição de ser apresentado, enfim. E aí eu desisto, enfim, desistiu. E quando ele está saindo, o sargento Ibuki vai pegar a sua arma e vai fuzilá-lo ali. E aí o outro está sendo instruído ali, o Tsurugi, ele segura a arma do sargento Ibuki e diz: olha, ele desvia, né? Impede que ele atire contra o seu companheiro e diz: olha, o que você está fazendo, sargento? Enfim, aí eu desisto, enfim. E aí começa, coletivamente, todos começam a desistir. Daí tem vários ali, eles começam a desistir. Tá. Eles desistem. E aí eles saem ali digamos assim, da instrução do comando da Terra ali, e eles vão para
Eles estão no meio do mato ali, enfim. Uma nave passou antes e ela jogou por sobre a terra. Jogou, que eu digo, como se tivesse disparado ali por sobre a terra alguns ovos. E quando eles estão chegando, eles estão na mata ali, eles encontram esses ovos. E aí para pensar, eles não puderam, o sargento desfez ali o alimento operacional deles, que eles estavam preparando, enfim. E aí eles encontraram ovos gigantes. Pô, a primeira coisa que eles passaram, vou fazer um omelete, enfim, eles pensam que é um... Claro, é um ovo gigante, mas é muito maior que um ovo de avestruz ali. O ovo de avestruz alimenta 30 pessoas, é muito maior. Enfim, daí eles, vou fazer omelete, enfim. Eles estão ali com os ovos e de repente começa a sair aparece uma fumaça meio verde ali, meio azul, enfim. E os ovos começam a rachar, como se fosse chocar mais ou menos. Chocar precisa da galinha, na verdade, mas eles começam a rachar e de dentro desses ovos saem uns monstros azuis. Esses monstros azuis, aí para pensar, eles são os instruídos que desistiram do curso são humanos. Os monstros são seres não terrenos, então teoricamente eles são mais fortes do que nós. E daí saem esses monstros assustadores ali, enfim, e esses monstros os atacam, e aí claro, eles são mais fortes do que eles. E os monstros, enfim, dão ali uma... Como é que eu vou... os monstros conseguem atingi-los ali, feri-los, deixá-los assustados, enfim. E aí tem uma hora, depois aparece ali, além dos monstros, desses monstros azuis, que são, esses monstros azuis na verdade são criaturas padrões ali, todos iguais. Tem mais um monstro ali e mais um que se diz ser o braço direito do comandante da tropa deles, enfim. E esse monstro que está ali é o Gapô. Eles lutam ali, os soldados padrões, os soldados azuis. E aí tem uma hora, o que dá a entender quando eles estão no meio do mato, ou selva, sei lá como quer interpretar, são vários que desistiram do curso, da instrução ali dos defensores da terra. Mas aí que dá a entender que muitos fogem ali, se dissipam, enfim, conseguem se dispersar. Mas ficam 5, e esses 5 estão sendo atacados pelos soldados, esses soldados azuis. Esses monstros azuis, na verdade. E tem o monstro e mais um. Enfim. E aí eles estão sendo atacados. E aí chega uma hora que eles vão ser, por assim dizer, finalizados. Vão ser eliminados. E eles dizem assim, vamos resistir agora. Enfim, eles dizem, não, mas nós resistimos ao treinamento pesado do sargento, enfim. Daí, eles estão com umas pulseiras, eu vou usar o termo relógio, não é o termo correto, mas imagina como se fosse digitais, né, no caso. E aí essas pulseiras, o relógio, seja lá como quiser interpretar, eles começam a... não seria brilhar e irradiar uma luz que começa a brilhar ali. E eles ficam assim, o que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? E aí ali começa a se manifestar a tal força terrena, que o sargento está vindo de helicóptero e ele vê ele vê aquela luz, essa é a força, e ele diz, essa é a força terrena, ela de fato existe, enfim. E a terra até se racha, enfim, sobe ali fogo, enfim, é a força terrena. E aí os 5 que estavam ali, lembram, eram vários, mas os vários se dispersaram, ficaram só aqueles 5. Aqueles 5 ali, eles são revestidos de uma armadura, e aí eles ganham poderes, que eles ficam assim horrorizados. Que poder é esse? Como eles conseguem ver esses poderes? Quando os monstros azuis vêm atacá-los, eles conseguem revidá-los facilmente.
com socos e chutes, muito potencial, muito além das capacidades humanas. Então ao ganhar essa armadura, eles são transformados ali, né? Tudo é novidade para eles, mas eles ganharam uma capacidade, uma força muito além da humana. E aí tá, eles são todos os monstros azuis, mas os dois representantes dessa força que quer dominar a Terra estão indignados. E aí chega uma base voadora ali, uma nave voadora, e ela consegue puxar, ela põe sua faixa de luz ali, consegue puxar os combatentes, esses nossos novos heróis, com esse poder novo, consegue puxá-los para a nave. Tá, lá na nave eles se encontram, na base eles reencontram o Sargento Ibuki, e aí o Sargento diz, olha, vocês foram selecionados para serem os defensores da Terra, enfim. E aí ele diz, olha, ele explica, tem o grupo de Osmo que eu suspeitava que eles chegariam à Terra, e eles chegaram, enfim, que é esse novo grupo que está atacando aí, grupo de Bazu, enfim. Vocês são os responsáveis por guardar a Terra. E aí ele designa oficial de Suruja, oficial Hayate, oficial Uzono, oficial Maio, cada um dos oficiais a sua missão. E eles dizem, não, então, vamos lutar, enfim. E tá havendo um novo ataque ali de Bazu, e aí tem uma hora que as naves de Gosma atacam a base deles ali, a nave que eles estão, que é a base Shuttle, e a base Shuttle, com seus mísseis, consegue abater as naves de Gosma. E daí, eles chegam, aterrissam, e eles saem da nave com as suas motos. E aí já sai muito legal. Vindo com tudo com as suas motos, já estão indo direto para cima dos inimigos, atacando-os com as motos. E aí vão contra os soldados azuis, contra todos, usando as suas motos. Isso que é legal. Suas máquinas ali. E aí tá, depois que eles começam eles derrotam com suas motos, vão brigando ali. E tem uma hora que o monstro começa a atacá-los. E aí o monstro Gabu, ele com a sua boca ali, ele cospe ali uma espécie de um poder ali. Depois de eles serem lutados com os soldados, com os monstros azuis. E aí ele demonstra algum poder. Aí tem uma hora que chega assim, ó. Eles têm informação ali e eles vão formar uma Power Bazooka. Uma arma que daí eles juntam pedaço por pedaço, cada um tem a sua parte ali. E unidas essas partes cria uma grande bazooka. Eles arremessam eles atiram e a munição da bazooka tem a cor de cada um deles ali. É disparado. Enfim, derrota, acaba com o monstro Gabu. Nisso o monstro Gabu está destruído. Enfim, um monstro de Gosma é acionado. E esse é o Gyodai. Ele vai lá, enfim, e ele com as suas células moleculares ali, ele consegue transformar o monstro. De uma certa forma ele foi destruído o monstro, de uma certa forma ele faz o monstro reviver e transforma o monstro Gabu num monstro gigante. E aí chega o Sargento Ibuki e diz, olha, mande Change Robô. E aí para enfrentar esse monstro gigante, chega o robô gigante dos Changeman, enfim, para eles utilizar. Quando o monstro chega, o robô gigante, aí que é legal, eles vão com as suas motos, estão voltando, e as motos meio que voam ali pro robô, enfim. Quando eles entram no robô, aí eles, cada um fica num compartimento ali controlando, Change Robô, conto com você, diz o vermelho, enfim. O que é estranho é que, como tudo é novo para eles aqui, mas enfim, parece que quando eles entraram no Change Robô, eles já sabiam manipular aquilo ali. No caso, por exemplo, nos Flashman, quando eles entram no robô deles ali,
na primeira vez eles desconhecem, o que eu faço aqui, como é que eu mexo aqui, enfim. Aqui parece que eles já têm conhecimento. E aí começam a manusear ali Change Robô, e o Change Robô luta contra o monstro gigante, contra o Gabu. Os dois têm o mesmo tamanho, na verdade. O monstro Gabu faz alguns ataques, mas aí o monstro, aí no comando dos Changeman ali, eles acionam ali o Change Escudo, o escudo do Change Robô, e por fim a Change Espada, que daí serve para o Change Robô eliminar o seu adversário, vencê-lo por completo, vencê-lo. E aí sim o monstro é destruído por completo. Enfim, os Changeman vencem essa batalha. Claro, tudo é uma novidade. O poder que adquiriram, enfim, agora já sabem a missão deles, mas esse grupo Gozman, que é uma ameaça à Terra. Então os nossos heróis, enfim, venceram essa e fica sob eles, eles são responsáveis por guardar a Terra.